E se o que está te destruindo hoje não fosse o peso da luta, mas o peso de carregar algo que você nunca deveria ter tentado controlar? Quantas vezes você orou, pediu ajuda, e mesmo assim continuou tentando resolver tudo sozinho, como se Deus precisasse da sua força para agir? Às vezes, o inimigo não destrói a fé de alguém de uma vez. Ele faz isso aos poucos, através da ansiedade, da pressa e da desconfiança. Ele sussurra que Deus está demorando, que talvez ele tenha te esquecido. E é nesse instante, quando você tenta tomar o controle, que a sua fé começa a se romper em silêncio. Você já percebeu que a dúvida nunca vem gritando? Ela chega devagar. No início parece apenas uma preocupação comum, um pensamento inocente como, e se não der certo? Mas logo, esse e se cresce, ocupa sua mente, tira seu sono, e você começa a imaginar todos os cenários ruins possíveis. E sem perceber, você já está orando com medo e não com fé. Suas palavras saem dos lábios, mas seu coração está desconfiando do próprio Deus que você está chamando. A verdade é que muitos de nós oramos, mas não entregamos. Falamos, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Mas logo depois pegamos de volta aquilo que dissemos que iríamos entregar. E é por isso que o inimigo não precisa roubar sua fé. Ele só precisa te convencer a segurá-la com tanta força que ela se desfaça nas suas próprias mãos. Quantas vezes você já disse que confiava em Deus, mas na primeira porta fechada achou que ele te abandonou? Talvez seja esse o ponto. Você não foi chamado para entender tudo, mas para confiar mesmo quando nada faz sentido. Porque o tempo de Deus nunca é o seu tempo. E é aí que o inimigo tenta agir. Ele planta a pressa em quem tem promessa, porque ele sabe que quem age pela ansiedade acaba abrindo portas erradas. Você já notou como a ansiedade é silenciosa, mas devastadora? Ela começa no pensamento, desce para o coração e se transforma em atitude. E quando você percebe, está tentando resolver com suas próprias mãos aquilo que só o poder de Deus poderia fazer. A Bíblia diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Salmos 37:5. É simples, mas é exatamente aí que a maioria cai, porque confiar exige fé, e fé exige paciência, e é justamente na paciência que o inimigo mais trabalha. Ele sabe que enquanto você espera, Deus está moldando o seu coração. Por isso, ele cria distrações, coloca ruídos, tenta te fazer olhar para o lado. Ele quer que você acredite que a demora é sinal de esquecimento, quando na verdade é sinal de preparação. O inimigo sabe que, se você esperar em Deus, o que ele tem preparado vai te fortalecer tanto que nada mais poderá te abalar. Mas a pergunta é, até quando você vai continuar tentando segurar o que precisa ser entregue? Até quando você vai deixar que o medo de perder impeça você de ver o milagre acontecer? Talvez você esteja cansado, exausto de lutar, orando e não vendo nada mudar. E é aqui que a fé verdadeira nasce, não quando tudo acontece, mas quando tudo parece desabar, e mesmo assim você escolhe dizer, eu confio em ti. Há uma diferença entre falar e viver o eu confio em Deus. Falar é fácil quando tudo está dando certo, mas viver é continuar orando quando o silêncio parece ser a única resposta. É permanecer firme quando as lágrimas escorrem, quando a dor não passa, quando as portas continuam fechadas. É nessa hora que o céu observa o coração. Porque é fácil cantar quando há vitória, mas é precioso adorar quando há dor. Você já percebeu que Deus, às vezes, permite o caos só para te ensinar a confiar? Às vezes ele permite que tudo se desmonte para que você aprenda a depender. Quando tudo está sob seu controle, você se sente seguro. Mas quando tudo foge do controle, você finalmente entende que nunca foi você quem sustentava nada. O controle que você tenta manter é o mesmo que está te afastando da paz que Deus quer te dar. E enquanto você insiste em controlar, o inimigo te observa. Ele não precisa te tirar de perto de Deus. Ele só precisa te distrair com o medo, porque o medo te faz orar pouco, pensar demais e confiar de menos. Ele quer que você se canse, que desista antes da promessa. E quando você pensa, Deus se calou, é quando ele mais está trabalhando. É o silêncio de Deus que mais incomoda o inferno, porque significa que algo está sendo preparado no invisível. Você não vê, mas o céu se move.
Enquanto você ora, Deus reposiciona pessoas, muda caminhos, cria oportunidades. O problema é que você quer o resultado agora, mas Deus quer o resultado eterno. Ele não te dá o que você quer, Ele te dá o que você precisa. Ele não responde quando você exige, Ele responde quando você amadurece. Porque mais do que te dar o milagre, Ele quer te tornar alguém capaz de sustentá-lo. Sabe, o inimigo destrói a fé de muitos, não porque eles não oram, mas porque eles não descansam. Eles oram, mas continuam angustiados, como se Deus fosse refém do tempo humano. E enquanto esperam o milagre, murmuram. Enquanto esperam a resposta, desconfiam. A fé morre assim, não por falta de oração, mas por excesso de controle. Você precisa orar e deixar tudo nas mãos de Deus. Não metade, não as partes fáceis. Tudo. O casamento, os filhos, a saúde, o futuro, as feridas que você esconde e as perguntas que você evita. Entregar não é desistir, é reconhecer que existe alguém muito mais sábio e poderoso cuidando de tudo. Quando você entrega, o peso sai. A alma respira. A paz volta. E quando você entrega de verdade, o inimigo perde o poder sobre você. Porque ele não pode tocar em quem já aprendeu a descansar nas mãos de Deus. O inimigo se alimenta da sua pressa e da sua dúvida. Mas quando você se ajoelha, ora e confia, ele não encontra mais brecha. É por isso que a oração é a arma mais poderosa que você tem. Porque enquanto você ora, o céu se move e o inferno se cala. Deus não te esqueceu. Ele está apenas te ensinando a confiar. Às vezes ele vai permitir que tudo pareça sem saída, porque é nesse beco sem luz que a fé é testada. É quando não há saída humana que o milagre se torna inevitável. Deus age no limite. Quando o médico diz, não há mais o que fazer, quando as portas fecham, quando a força acaba, é aí que ele entra, não para te humilhar, mas para te mostrar que a vitória sempre foi dele. Você talvez esteja passando por um tempo de silêncio, e o inimigo está tentando usar isso para te confundir. Ele quer que você pense que Deus está distante, mas o silêncio de Deus é muitas vezes a forma mais alta de comunicação. Ele está te ensinando a ouvir não o som, mas a direção. Porque a fé não precisa de barulho, ela precisa de confiança. Hoje, Deus te chama para fazer algo que o mundo não entende. Parar de lutar com as próprias mãos e começar a lutar de joelhos. O que está nas mãos de Deus nunca se perde, nunca se atrasa, nunca se destrói. Ele não falha, ele não muda, ele não esquece. A sua oração pode parecer pequena, mas nas mãos dele, ela se transforma em poder. Então, antes que o inimigo destrua sua fé, ore. Antes que o medo consuma seus pensamentos, confie. Antes que o desespero te empurre para decisões erradas, entregue. Você não precisa entender tudo. Só precisa confiar em quem entende. Porque quem confia em Deus não vive de explicações, vive de fé. Se hoje o seu coração está cansado, se você sente que está por um fio, se as lágrimas não param, ore mesmo assim. É essa oração que Deus mais ouve. A que vem quebrada, sem força, mas sincera. Porque ele não ouve a eloquência, ele ouve o coração. E é esse coração que ele vai restaurar, curar e renovar. Não deixe o inimigo te convencer de que acabou. Ele sabe que quando você entrega, algo no céu se move. E é por isso que ele luta tanto para te manter no controle. Porque quem controla não confia, e quem não confia se desespera. Mas hoje é o dia de parar de lutar sozinho. É o dia de dizer, Senhor, eu não consigo mais. Está em tuas mãos. E quando você fizer isso, algo vai mudar. Talvez não fora, mas dentro. A paz que o mundo não entende vai invadir o seu coração. A confiança vai substituir o medo. E mesmo que o cenário ainda seja o mesmo, você vai perceber que o peso se foi. Porque quando você entrega, o céu assume o comando. Agora feche os olhos e ore. Não por aquilo que você quer, mas por aquilo que Deus sabe que você precisa. Entregue o controle, entregue a dor, entregue o medo. E se essa palavra falou com você, escreve nos comentários. Eu entrego tudo nas mãos de Deus. Que essa declaração não seja só uma frase, mas uma decisão. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o like, se inscreve no canal
e compartilha com alguém que está tentando carregar o mundo nas costas. Porque às vezes uma simples palavra pode ser o lembrete que alguém precisava ouvir, que Deus ainda está no controle e que o inimigo não vence aquele que ora e confia.